O que é o vitiligo? Vitiligo é uma doença cutânea crônica autoimune, sendo considerada a desordem mais comum de despigmentação da pele, estando associada com desfiguração estética e considerável desconforto psicológico, representando grandes desafios em termos de cuidados dermatológicos. É uma afecção que cursa com uma perda da pigmentação adquirida, caracterizada histologicamente pela ausência ou inatividade dos melanócitos epidérmicos. Acomete aproximadamente 0,5% da população mundial. No Brasil, essa doença ocorre em 1,2% das pessoas brancas e em 1,9% das pardas negras. O que causa o vitiligo? Sua patogênese é multifatorial, destacando-se fatores como a predisposição genética, herança, fatores ambientais, alterações imunológicas, fator autoimune, estresse oxidativo celular, e alguns outros. É classificado em segmentar e não segmentar conforme sua localização na pele e progressão da doença. Fator genético. Sobre o fator predisposição genética, pode-se dizer que é multifatorial. Possui provável participação de vários genes, e autossômico, podendo ser dominante ou recessivo. Quase 20% dos indivíduos com a doença têm pelo menos um parente de primeiro grau que também a possua. Como exemplo, temos o cantor Michael Jackson, considerado o rei do pop, mas que herdou a condição de um parente distante. Um fato interessante é que o vitiligo em Michael só se manifestou após seus 20 anos, o que confirma a média de aparecimento ao redor dos 20 anos. Existe um fator psicossomático? Um fator psicossomático seria aquele em que eventos traumáticos ou outras situações que causem estresse ocasionam o aparecimento de um sintoma físico. No caso do vitiligo, o exemplo da cantora brasileira Tia ilustra bem a influência de fatores psíquicos. Segundo ela, a doença foi desencadeada pelo estresse de um abuso sexual que ela sofreu dias antes da marca aparecer. Porém, o estresse é somente considerado um gatilho, não representando a causa da doença. A artista já possuía uma predisposição genética de possuir a condição, que se manifestou após uma situação de grande tensão. Outro caso recente e curioso é o de um homem, cuja identidade não foi revelada, que recuperou o pigmento da pele após se divorciar de sua companheira. Assim como com Thier, ele teve a condição desencadeada depois de passar por situações estressantes com sua esposa, após 7 anos de casado. Entretanto, o mais interessante do caso é o fator estresse servir como um intensificador das manchas, fato que, tendo sido percebido pelo homem, o fez terminar seu relacionamento, saindo de 98% do corpo com vitiligo para apenas 5%. Como as emoções afetam a condição? Não se deve desqualificar o profundo efeito psicológico que o vitiligo provoca em cada portador. Como visto nos casos anteriores, a alteração se iniciou ou se intensificou a partir de algum estresse emocional. É sabido que os pensamentos são processados no sistema límbico hipotalâmico e transmitidos à pele, assim como a todos os outros órgãos, através dos nervos e da corrente sanguínea via mensageiros químicos. É dessa maneira que a qualidade dos pensamentos influencia a pele, inclusive a unidade melânica. Em uma pesquisa realizada no Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário de Brasília e publicada em 2009, os pesquisadores perguntaram a 100 pacientes o que sentiam quando olhavam para as manchas ou pensavam nelas. Nenhum paciente citou sentimentos positivos em relação à doença. O gráfico a seguir mostra que as emoções mais citadas foram medo, 71%, vergonha, 57%, insegurança, 55%, tristeza, 55%, e inibição, 53%. Isso mostra que o fato mais significativo para o paciente não são as manchas, que não lhe causam nenhum sintoma nem prejuízo físico, mas sim a interpretação que lhe faz delas. Importância da psicologia para a autoestima e desaparecimento das manchas. A mudança na aparência por conta da doença causa nos indivíduos que a possuem
A sensação de serem desfigurados esteticamente, e aliado a isso, uma série de consequências acontecem devido à percepção que a sociedade tem deles, que são questão social, vergonha de sair em público, autoestima, pois geralmente sofrem algum tipo de discriminação e são tratados de maneira rude. Vale ressaltar que o vitiligo não é contagioso, ou seja, não é necessário evitar qualquer tipo de contato com quem o possui. Questão racial, percepção errônea de que somente pessoas negras possuem a doença, porém, o vitiligo afeta pessoas de todas as cores de pele. Questão profissional, o preconceito diminui o número de oportunidades, a aparência passa a ter grande apelo. Questão sexual, alguns indivíduos com vitiligo se sentem constrangidos no momento de atividade sexual, ou precisam lidar com constrangimento do parceiro. Uma pesquisa feita por 2 psicólogas da PUC-SP em 2004 reuniu 13 mulheres, sendo que 10 receberam acompanhamento médico e psicológico por 6 meses, e 3 somente acompanhamento médico. As pacientes que receberam tratamento conjunto médico e psicológico apresentaram um percentual de repigmentação de até 80%, enquanto as que receberam exclusivamente tratamento médico obtiveram um percentual de repigmentação de até 20%, demonstrando a importância de um trabalho integrado no tratamento da doença. Embora não seja letal, o vitiligo é uma enfermidade muito sofrida. É uma doença que trai, desfigura, expõe aos outros a dor da alma. Vem daí a necessidade de que os profissionais de saúde possam compreender a doença em um novo contexto, o da possibilidade de uma ressignificação de vida, de um ser humano mais integrado.